Olá, pessoas! Seja muito bem-vinda a mais uma live de acolhimento emocional. Nesse mês de maio e junho, vamos falar sobre os temas de relacionamento, que são normalmente as situações na vida, uma área da nossa vida que apresenta um desafio, gera ali um conflito emocional que nem sempre a gente sabe como lidar com ele. A gente vai fazer a abertura dessas sequências de live de acolhimento, começando com um tema muito legal que a gente já conversa bastante nos stories, que é relacionamento na vida real, o que os filmes de romance não mostram pra gente. Karina, seja bem-vinda, Gabriel. Preparados para essa live de hoje, que vai ser polêmica e importante. Hoje a gente vai falar desse tema. Quando a gente aborda o tema de relacionamentos, normalmente é uma área assim, né? Que mexe muito. Então vamos lá. Hoje a gente também vai ter respostas de pergunta na Manu Te Escuta. É uma pergunta bem legal. Então, na vida real, os relacionamentos, eles exigem vamos assim dizer. Quando a gente tá vivendo um relacionamento amoroso, ele tem uma complexidade emocional. Uma imprevisibilidade que os filmes de romance, normalmente, eles simplificam ou idealizam. Então a gente já sabe o quê? Que tem uma complexidade emocional, mas que nos filmes isso é muito idealizado e simplificado. Vou explicar detalhes já já. Na vida real, a gente vai ter conflitos, a gente vai ter compromissos e momentos de tédio nos relacionamentos. Vai ter desafios que os filmes nem sempre vão retratar com precisão, porque esse não é o objetivo do filme, mostrar a realidade como ela realmente é, né? O filme, ele não tem essa pegada, não é o que vai fazer o filme ser vendido e ser assistido, né? O que vai causar emoção não vai ser mostrar a realidade. A gente vai começar pelos tópicos, tá? E aí vocês vão anotando os insights de vocês para ir fazendo as perguntas ao longo do rolê. Vamos começar com a complexidade emocional. Então, os relacionamentos na vida real, eles vão ter emoções complexas e muitas vezes contraditórias. É muito comum no processo terapêutico eu ouvir as pessoas e elas falarem assim: Manu, eu amo e odeio meu parceiro. Eu gosto, mas tem hora que ele me causa muita raiva, né? Então, essa complexidade emocional e muitas vezes emoções contraditórias são muito comuns nos relacionamentos. E normalmente isso é apresentado de uma forma diferente no filme, porque os filmes eles vão pegar essas emoções e eles vão trazer elas ou de forma muito simplificada, que nem eu falei, ou eles vão dar aquela exagerada dramática para provocar emoções na gente, para prender a gente no enredo. O processo de comunicação e resolução de problemas pode ser difíceis e demorados na vida real. Então, às vezes você vai perceber um conflito no seu relacionamento, um problema no seu relacionamento que vai exigir muita conversa, vai exigir um tempo maior para a resolução do conflito e que às vezes nos filmes eles vão ser resolvidos de uma forma muito rápida e emocional. Entende? Então, às vezes a gente vai estar ali num conflito no relacionamento, aí você vai ver um filme e aí, tipo, em meia hora de filme, 10 minutos de filme, o conflito foi resolvido. Só que às vezes no seu relacionamento vai levar tempo para isso ser resolvido. Então, a gente tem a complexidade emocional nos relacionamentos, isso é uma realidade dos relacionamentos. Na vida real, as emoções elas vão ser sempre complexas e contraditórias, às vezes. Você vai amar e odiar a mesma pessoa. O processo de comunicação e resolução de problemas podem ser difíceis e demorados na vida real, então vai levar um tempo. Já
Nos filmes, os conflitos emocionais tendem a ser resolvidos de uma forma rápida e satisfatória, né? Que a pessoa sente uma satisfação existencial imediatamente. E às vezes a gente vai resolver alguns conflitos na relação que não vai dar essa sensação de satisfação. Porque a gente às vezes vai ter que aceitar uma resposta, uma resolução que não é a perfeita, que não é a que a gente idealizava, mas é a que cabe dentro da realidade. É a que é possível dentro da realidade. Então, nos filmes, as emoções são, sim, exageradas e as relações muitas vezes são retratadas como fáceis e sem esforço. É aquela coisa do eu esbarrei na pessoa, ela derrubou meus livros, a gente briga ali, mas rola uma conexão e a gente vive um amor para sempre, né? E não é muito assim na vida real. Não é assim. As relações, elas não são nada fáceis e elas são desafiadoras. E aí, às vezes, eu percebo quando eu acompanho mulheres no processo terapêutico, que elas vêm com uma dúvida muito gritante. Tipo, Manu, tá tendo isso ou aquilo outro no meu relacionamento? Isso configura que é um relacionamento abusivo? Porque a ideia que a gente tem a partir dos discursos que rolam no mundo, nos filmes, nas séries, nas reportagens, é que um relacionamento saudável, ele é um relacionamento sem problemas. É um relacionamento que sempre dá tudo certo, que as pessoas sempre se entendem em tudo. E aí você vai pro relacionamento e começa a dar BO, começa a ter conflitos, desafios de convivência, e aí vem a dúvida, é um relacionamento abusivo ou não é? Vocês têm dúvida ainda sobre o que caracteriza um relacionamento abusivo ou não? Me conta aí nos comentários. Outra realidade dentro dos relacionamentos são os conflitos. E como normalmente são os conflitos retratados nos filmes? Os conflitos, eles são exagerados e simplificados para uma tensão. Então, ele sempre vai levar a gente para uma tensão. E eles tendem a ser resolvidos de forma rápida e dramática, sabe? Aquele drama. E muitas vezes com uma grande cena romântica. Então, a gente até... É muito comum essa fantasia vir pra terapia também. Tipo, briguei com meu marido, briguei com meu namorado, eu esperava que ele chegasse com flores, chocolate no final do dia, porque foi assim que o Armandinho no filme tal, ele resolveu o problema com a fulana de tal. E nem sempre a gente vai ter respostas românticas e exageradas e por exemplo, sei lá, como tinha muito nas novelas mexicanas, aquela coisa de fazer a serenata na janela, né? Então tem muitos símbolos, assim, dramáticos de resolução de conflitos. E aí tem uma outra coisa que eu acho muito delicada da dinâmica de relacionamento nos filmes, é que eles tratam os conflitos como os obstáculos temporários, ao invés de desafios duradouros. Vai ter situações no relacionamento que a gente vai ter que lidar com ele por muito tempo, né? A gente vai melhorar alguns aspectos, mas outros vão levar mais tempo. Então, na vida real, a resolução dos conflitos vai ser delicada, porque a gente vai ter conflitos variados. A gente vai ter conflitos desde pequenas circunstâncias do dia a dia, tipo toalha em cima da cama, quem vai cuidar da divisão das tarefas, quem vai levar as crianças na escola, coisas sobre a educação infantil, sobre os prazeres e lazeres e tudo mais, os hobbies que vão ser executados, o tempo individual de cada um, como questões mais profundas, muito mais profundas. Como, por exemplo, uma pessoa que viveu abuso sexual e não consegue viver uma experiência de sexualidade intencional ou prazerosa no relacionamento. Isso vai gerar um conflito. Então, existem questões muito profundas que também emergem, né? Pode haver falta de comunicação também. Ressentimento e desentendimentos persistentes. Então, na vida real, a gente vai ter falta de comunicação,
que é por isso que a gente treina, precisa. Manu, por que você faz treinos de comunicação? Porque é uma necessidade humana se comunicar. E as pessoas vão ter dificuldade com isso em todos os relacionamentos possíveis. Vai ter os ressentimentos, então ressentir algumas coisas que já passaram, de reviver algumas coisas que já passaram. E alguns desentendimentos, eles vão ser persistentes. A gente conversou sobre isso na outra live, né? Que não foi bem uma live de relacionamento, foi só um bate-papo rápido. E a gente tinha conversado sobre essa coisa de, por exemplo, o ciúme ser uma demanda persistente nas relações, né? E é porque é um problema, um conflito ali da relação que é duradouro e exige um processo mais longo de mudança. A Jéssica chegando. Então, a gente abordou a complexidade emocional na vida real e nos filmes e os conflitos na vida real e nos filmes. Agora a gente vai para o tópico compromissos. Até aqui deu para entender como tem sido acompanhar. Hoje eu vou ir mais rápido, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco. Então eu tenho que ficar atenta, porque nas últimas lives eu tenho falado muito. Tem dado 50 minutos, né, de duração. E a nossa meta é 30 ali, 35 no máximo. Compromissos no filme. Os compromissos no filme são sempre retratados com gestos grandiosos ou românticos. Então, você nunca vai ver num filme uma pessoa sendo pedida em casamento, porque assim, chegou com um teste de gravidez, assim, ó, tô grávida, beleza, não vai dar pra ficar na casa da minha família, vamos ter que morar juntos. Normalmente, nos filmes, tem todo aquele simbolismo, né? Desse pedido de casamento, sempre uma coisa assim muito extraordinária, né? Helicópteros jogando flores. E aí são os compromissos no filme. A complexidade e o sacrifício dos compromissos podem ser subestimados. Então, até os compromissos nos filmes, eles não ficam muito claros, por isso que é muito delicado. É uma coisa que eu falo muito pra vocês quando eu faço análise de filme nos stories, é que a gente não pode basear a nossa vida nos filmes, a gente não pode usar filme como referência de vida, nem usar filme pra validar ou invalidar a crença, né? Pensamentos profundos que a gente tem sobre as coisas. Porque o filme, ele tem um enredo, ele tem um objetivo através do autor, ele tem uma comunicação política, ele tem uma comunicação sociológica. Então, tem coisas ali que a gente está sofrendo uma influência de forma indireta, só por estar assistindo. A partir do momento que eu uso aquilo para validar a emoção, validar pensamento, eu posso cair num buraco. Porque aí eu posso alimentar um perfeccionismo nas relações. E aí, por isso que muitas vezes a gente vai estar o tempo inteiro insatisfeita com os relacionamentos. Porque você vai olhar nos filmes românticos e não é aquilo que está sendo retratado. Então, os compromissos na vida real, eles vão exigir concessões mútuas e adaptabilidade. Então, a gente sempre vai estar se adaptando nos relacionamentos. É por isso que torna um relacionamento um tanto desafiador. Porque não é sempre a sua vontade, você vai ter que ceder para algumas vontades do outro também. Então, esse é um dos desafios. Vai exigir renúncias e ajustes de expectativas para manter a relação saudável. Então, a gente vai ter que renunciar e vai ter que ajustar expectativas. Eu acho que o desafio das fases, né, que o relacionamento, eles têm fases. Tem a fase do primeiro ano, do segundo ano, que é quando a paixão acaba, dos 5 primeiros anos, depois que nascem os filhos, os 10 anos, enfim, os intervalos, né, de relacionamento. E cada intervalo, ele vai exigir uma quebra de expectativa. Vai exigir uma adaptação. E aí vem uma coisa muito da individualidade de cada pessoa, que é o quanto que uma pessoa é capaz de assumir compromissos e de construir compromissos. Então vamos pensar numa mulher que ela teve uma mãe que nunca assumiu um compromisso de relacionamento, ou que até teve um compromisso de relacionamento, mas o relacionamento dela acabou, foi um divórcio, e depois desse divórcio ela nunca teve um relacionamento fixo com mais ninguém.
essa pessoa, qual que é o repertório de história de vida que essa pessoa assistindo essa dinâmica familiar vai ter? Porque a gente aprende a construir compromissos de relacionamento na nossa dinâmica familiar. O repertório que a gente tem de relacionamento é na nossa dinâmica familiar. Então, algumas pessoas, a depender da história de vida que elas têm, é necessário passar por um processo terapêutico para compreender qual é o padrão de relacionamento familiar, para ela poder conseguir ter clareza do que pessoa ela quer ser e que estilo de relação ela quer viver. Se ela não quer continuar reproduzindo os padrões de comportamento da família. Então, os compromissos no filme são tratados de uma forma muito simbólica, com sacrifícios românticos, e muitas vezes essa história pessoal não é trazida. Às vezes a gente vai acompanhar o romance do B e do C, mas a gente não sabe o que o B e o C viveu lá atrás. Como foi a infância, como foi o relacionamento dos pais. Normalmente o filme ele não vai retratar toda essa trajetória de vida da pessoa, que normalmente é o que influencia a gente na vida real. Vamos agora então para os momentos de tédio. Quem aí já teve momentos de tédio nos relacionamentos? Aquele momento de rotina que nada inovador acontece. Nos filmes, os momentos de tédio são muitas vezes ignorados ou minimizados. Então, raramente a gente vai assistir um filme e vai ver cenas de tédio numa relação. E se vê cenas de tédio, vão ser sempre caminhadas para um possível divórcio, um possível conflito ali. O filme ele sempre vai trazer ênfase para os momentos românticos e emocionantes da relação, porque é o que prende a nossa atenção. E a realidade do tédio, ela pode ser romantizada ou ignorada. Oi, Júlia, seja muito bem-vinda. Agora vamos falar do tédio na vida real, nos relacionamentos da vida real. O tédio na vida real, ele é inevitável e normais, totalmente normais em relacionamentos longos. Então, se você tem o objetivo de viver um relacionamento longo, de 5, 10, 15 anos, 20, a vida inteira, você vai ter tédio no seu relacionamento. E aí não é, acho que a grande reflexão quando se trata do tédio nas relações não é como evitar o tédio, que normalmente é o que as pessoas mais tentam vender nas redes sociais, né? Como evitar o tédio, como evitar a rotina. Mas é o que fazer com esse tédio, o que fazer com essa rotina, né? Eu acho que essa é a principal reflexão. E esse tédio ele vai surgir ou da vida diária ou da falta de novidade. E aí cabe o casal estar sempre trazendo coisas novas para a relação. E trazer coisas novas para a relação nem sempre é literalmente algo novo, mas é resgatar paixões esquecidas do casal. Porque às vezes esse casal ele faziam coisas no início do relacionamento, sei lá, aulas de dança, não sei. O que casais fazem no início do relacionamento? Alguns passeios, né? Tem casais que no início, nossa, passeia que vai em cinema, vai visitar vários lugares, viajam, e daí ao longo da relação isso vai se perdendo apenas na rotina, né? Qual a diferença do que fazer com o tédio de como evitar o tédio? Como evitar o tédio, quando isso é vendido, como evitar o tédio e a rotina na sua relação, significa que você vai encontrar um mecanismo para nunca viver isso. Então, assim, a partir de agora, a partir dessa fórmula mágica aqui, desse comportamento X ou desse mindset, você nunca mais terá uma rotina ou um tédio na sua relação. Isso não é real. Porque a vida ela é complexa, a vida ela vai ter desafios. Vai ter momentos de luto, vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos de perdas, vai ter momentos de problemas na criação dos filhos. Então, sempre vai ter o tédio em relacionamentos longos, principalmente relacionamento saudável. Porque o relacionamento saudável não vai ter aquelas cenas de filme, de brigas, de quebrar as coisas, de tacar as panelas e de... depois vai lá e ter uma experiência maravilhosa na cama e que resolve todos os problemas. O relacionamento saudável, as pessoas vão ter que conversar sobre os assuntos. E às vezes os assuntos são tão profundos que elas vão precisar de um tempo maior para processar aquilo. E nesse tempo maior de processar aquilo vai ficar os grilos.
enquanto elas vão se entendendo ali, compreendendo as emoções, os pensamentos. Para quem é mais religioso, enquanto vai ter o processo religioso ou espiritual, porque às vezes tem gente que é espiritual e não é religiosa, não tem uma religião, né? Então ela vai, sei lá, precisar orar para entender, sabe? Orar para entender o que tá acontecendo, para entender o que tá sendo influenciado do pensamento dela, o que realmente é da vida. Na verdade, o que torna as coisas uma bagunça, eu acredito que é muito... Essa dinâmica da relação uma bagunça, eu acho que são muitas coisas envolvidas. A nossa geração é uma geração muito delicada para relações, porque a gente cresceu ouvindo que os mais velhos, eles não eram referências para nada. Então a gente fica um pouco... o ser humano, tá? A espécie Homo sapiens, ela precisa dessa conexão com o passado, com a história de vida de antepassados de outras pessoas, para aprender sobre comportamento, né? Então, até, por exemplo, aquela frase, os jovens são o futuro do mundo, ela é uma frase incongruente. Como que uma pessoa que acabou de chegar, que não conhece nada de nada, vai ser a pessoa que vai salvar o mundo? Não faz sentido. Eles são o futuro? São o futuro. Mas eles precisam dos mais velhos para aprender um monte de coisa, né? Para aprimorar um monte de habilidade. Então, os relacionamentos acabam sendo essa bagunça porque existe toda essa demanda de fantasia, o mercado hollywoodiano de filmes que alimenta várias fantasias e o lidar com a realidade. A gente foge de lidar com a realidade. Então, eu acho... E assim, né? Os relacionamentos amorosos, quando a gente fala de dinâmica psicológica, os relacionamentos amorosos, eles são um atalho para o autoconhecimento. Então, tudo aquilo que foi mais profundo da nossa história, ele vai transbordar nas relações. Vai ter coisas que aconteceu lá atrás que você não lidou ou achou que não precisava lidar, mas quando você começou a namorar, quando você começou a se relacionar, isso veio à tona. E aí, o que a gente pensa, né? O que a pessoa pode fazer, né, para treinar a mente nesse monte de estímulo para conseguir viver um relacionamento na vida real sem se basear tanto em fantasias? E aí, o primeiro tópico de todos é o autoconhecimento. A pessoa precisa conhecer quais são suas próprias crenças, seus padrões de pensamento sobre relacionamento. E, Manu do céu, como que eu faço isso? Gente, é só observar a dinâmica de relacionamento dos seus familiares. Eu já fiz isso muito, aprofundei muito nesse tema de relacionamentos lá atrás. E uma coisa que eu fiz foi observar a qualidade dos relacionamentos das mulheres da minha família. Eu peguei, assim, sei lá, as principais mulheres, tipo eu e aí quem vinha depois de mim. Minha mãe, minha avó, minha bisavó. Fui esses 4 caminhos. Depois eu fui para as tias, para as primas e comecei a observar a dinâmica de relacionamento. O que tinha nesses relacionamentos de comum, o que tinha, qual que tinha um relacionamento ali diferente, quem tinha tido um relacionamento mais duradouro. E fui observando essas dinâmicas e o que isso influenciava na minha cabeça, né? O que me influenciou a pensar sobre relacionamento. E o que eu queria viver de diferente do que elas viveram. Então é muito importante essa análise, né? E isso é importante até pra gente descobrir qual é o nosso padrão de relacionamento. Porque às vezes você tá se relacionando num relacionamento abusivo e troca de parceiro, né? Aquela coisa que a gente conversou na outra live. Troca só o CPF e o CEP. Mas a pessoa vem com os mesmos comportamentos. Então é delicado. Então, por isso que a gente precisa entender o nosso padrão. Então, a primeira coisa, autoconhecimento. Você precisa compreender a sua história de vida, a história dos relacionamentos na sua família, o que você quer viver, o que você não quer viver. Isso aí é muito importante. Segundo, comunicação eficaz. Se você quer viver um relacionamento duradouro, você não vai conseguir fazer essa relação durar se você não investir em técnicas de comunicação, em aprender técnicas de comunicação. Seja os treinos de assertividade, seja a comunicação não violenta. Você tem que estudar sobre comunicação. Principalmente se você vem de uma família onde a comunicação não foi treinada de forma eficaz. Onde havia muita comunicação agressiva, com palavras de humilhação, ou castigos do silêncio, onde as pessoas não expressavam sentimentos e ideias. Então, é importante treinar a comunicação. Outra habilidade
que é essencial, que é também uma habilidade de inteligência emocional, a terceira é a empatia. A gente tem que treinar a nossa empatia, de tentar entender assim, olha, por mais que eu ame fulano e more com ele, ou viva um relacionamento com ele, ele tem a história de vida dele e eu tenho a minha história de vida. Então vai ter coisas que ele jamais vai viver, que ele jamais vai pensar, mas que eu vou viver e eu vou pensar. E vai ter coisas que ele vai dizer, vai pensar, que eu não vou viver nem pensar, porque não tem a ver com a minha história de vida. Então, cada pessoa é um mundo, ela tem uma história de vida. E o que ajuda muito, o que eu percebo que ajuda muito a exercer empatia na relação, é a gente separar o eu do outro. Entender que, apesar de a gente ser duas pessoas que escolheram viver juntos, a gente não é igual 100% integralmente. E que tá tudo bem não ser igual 100% integralmente. Flexibilidade. Esteja preparado para se adaptar. Lembra que eu falei que relacionamento longo exige muita adaptabilidade? Vai acontecer de um conseguir uma vaga de emprego em outro estado e você ter que viajar, por mais que você não queria viajar, mas é o bem financeiro da família. Então, adaptabilidade. Você vai ter que escolher aceitar respostas que não são saudáveis. Eu, por exemplo, eu tenho uma mentalidade muito rígida. Então, um dos meus tratamentos, assim, né, das mudanças de crenças para mim esse ano tem sido tornar minha mente uma mente mais flexível. Porque minha mente é muito, muito rígida. E todo mundo que tem uma mente rígida, todas as pessoas que têm uma mente rígida, elas precisam trabalhar a flexibilidade. E, Manu, o que faz uma pessoa ter uma mente rígida? Às vezes ter pais perfeccionistas, ou pais que colocavam muitas regras, ou ter tido uma formação muito religiosa, às vezes não foi nenhuma figura paterna nem materna, mas foi uma criação, às vezes uma escola muito religiosa ou militar, onde a pessoa desenvolveu essa mentalidade. E para fechar, um outro tópico importante é quando o casal ele não está conseguindo lidar com as crenças e pensamentos, não estão conseguindo alinhar a comunicação e está tendo bastante conflitos, aí entra o processo terapêutico, que existe algumas formas de terapia que pode ajudar os casais. A primeira é a terapia individual, cada um ir cuidar da sua própria demanda. Na terapia cognitivo-comportamental, que é a área da psicologia que eu trabalho, a gente não acredita que precisa as duas pessoas fazerem sessão de terapia para ter já uma melhora no casal. Eu já observei bastante resultado terapêutico positivo, melhora de dinâmicas nas relações, com apenas uma pessoa fazendo terapia. Porque ela muda o posicionamento dela dentro da relação e já muda algumas situações lá dentro. Outra opção é a terapia de casal, que é as duas pessoas fazendo terapia juntas, que é lá um processo terapêutico. E existe também sessões de aconselhamento e orientação, que necessariamente você não vai precisar fazer um processo terapêutico com um terapeuta de meses, ou de um ano, ou de mais. Você faz sessões de aconselhamento, você pega um problema específico da relação e leva para um aconselhamento. Certo? E aí eu fiquei pensando, e o que mais que falta? Uma outra coisa muito importante nesse treino de lidar com um relacionamento mais saudável na vida real é a prática de autocompaixão. Porque o que gera muito problemas para os casais são os pensamentos autocríticos de inadequação. De ficar se cobrando muito, sabe? E a gente tem que se perdoar pelo que a gente sente, pelo que a gente pensa. Porque se você fica se cobrando e tendo vergonha do que você sente, dificilmente você vai levar isso dificilmente você vai levar isso para conversa na relação. É muito comum eu atender pessoas que têm problemas, que não vai ser... Por exemplo, você pode me contar o seu desafio da sexualidade. Tipo, ai, Manu, eu sofri um abuso sexual e eu não consigo me entregar na experiência sexual. Não consigo viver uma experiência legal com meu marido. Não consigo. Você pode contar isso pra mim. E eu vou te acolher, eu vou te entender. Só que quem vai pra experiência sexual é você e seu marido.
Então vocês vão precisar conversar com isso, né? Eu acho que uma coisa muito importante sobre sexualidade é que sexualidade também é conversa. Não é só a experiência em si, é comunicação. Então, esse é um ponto importante de se pensar na prática de autocompaixão, porque você precisa se acolher as suas dores, fraquezas, memórias, ser a sua melhor amiga, ter uma mente acolhedora com você, para que você consiga se comunicar com o seu parceiro de uma forma mais apropriada, de uma forma mais leve. Porque quem se aceita consegue pedir aceitação do outro. Agora, se você não aceita a si mesmo, não tem como receber isso do outro, certo? Vou responder algumas perguntas aqui pra gente ir para uma Manu Escuta. Deixa eu ver. Ai. Boa, Júlia. A Júlia trouxe uma crença muito interessante. Que às vezes a gente tem ideia que um relacionamento duradouro pode ser muito doentio. Então a ideia é ser duradouro, mas saudável também. Exatamente. Tem muitas mulheres que ficam anos num relacionamento onde elas são agredidas em diversas formas. Não só mulheres, como homens também. Ficam em relacionamentos muito complicados e por anos, porque acham que tem a obrigação de ficar ali onde está sendo realmente violentado, né? Então eu achei isso da Júlia muito legal, porque a gente às vezes tem essa crença. Ai, meu relacionamento durou 3 meses, meu namoro, mas o namoro da fulana de tal durou 3 anos. Mas quem disse que o relacionamento da fulana foi mais saudável porque durou 3 anos? Tem muito essa coisa da temporalidade, da gente achar que tempo é característica de relacionamento de sucesso. E que é de um pensamento muito raso. Eu acho que a gente pode abordar mais isso na próxima live, porque é um tema bem complexo. É porque é um treino, né, Ju? Essa coisa da comunicação não violenta é um treino. Vai ter fases que a gente vai estar super assertiva e vai ter fases que não. Então, é uma coisa que me ajuda bastante. Vou falar uma coisa, tipo, da minha vida, pra mim, no meu próprio processo terapêutico e desenvolvimento de hábitos. São as listas. Eu faço listas de coisas. E aí, quando eu me vejo que eu tô me perdendo daquele rolê ali, eu vou lá e volto. Exemplo. Aprendi com a comunicação não violenta que eu não posso me comunicar quando eu estou com raiva. Aí eu percebo que, tipo, sei lá, nas últimas 2 brigas na minha relação, eu falei na hora da raiva e gerou mais problemas do que deveria. Eu falei coisas que magoaram. Então eu já lembro, tipo, não, na próxima, a partir de agora eu tenho que começar, tô com raiva, pedir um tempo. Processar a minha emoção primeiro, entender o que eu tô sentindo e depois ir pra conversa. Então as listas funcionam muito pra mim, que é listas, resumos, mapas mentais, coisas que você vai aprender. E depois você tem um lugar para você retornar e você recordar. Como funciona o aconselhamento no Brasil? Isso vai depender do psicólogo, tá? Eu, por exemplo, faço aconselhamento. Nem sempre eu vou pegar um casal para fazer acompanhamento, sabe? De ficar com ele. Eu nem gosto muito desse formato, porque eu gosto da ideia da terapia cognitiva, da pessoa ser seu próprio terapeuta. Então, às vezes eu vou atender pacientes que eles falam, olha, Manu, eu e meu marido estamos com uma demanda tal, ou eu e meu namorado estamos com uma demanda tal, então vamos fazer uma terapia junto, de aconselhamento, o que você acha? A pessoa leva a demanda, conversa com o parceiro, com a parceira, se acha isso uma boa ideia, vem e faz uma sessão de aconselhamento, entende? E aí, o que é a sessão de aconselhamento? É uma sessão de psicoeducação. E aí é óbvio que existem com psicólogos, né, formados em psicologia, que estudaram 5 anos, que estudam comportamento humano, como tem com terapeutas e com, às vezes, algumas pessoas que têm cargos religiosos, né, então pastores, padres, pessoas que dentro de uma religião que fazem esse aconselhamento. Parei para pensar agora nos relacionamentos dos meus parentes e realmente eu trouxe isso para minha crença. A gente sempre traz. Onde a gente aprende, né, a se relacionar. Certo. Então vamos lá pra Manu Te Escuta, tá? Vamos então pro nosso quadro A Manu Te Escuta. O que é isso? A gente tem um formulário onde as pessoas mandam
os seus desafios. E aí a gente analisa aqui juntas, né? Eu dou uma orientação psicológica para essa pessoa. Eu recebi 2 perguntas muito legais, mas eu vou responder uma hoje e a outra na próxima live, né? Mais ou menos assim, como uma pessoa, uma moça, né? Ela, através do processo de autoconhecimento, ela percebeu que ela estava vivendo um relacionamento abusivo. Não vou conseguir descrever aqui agora, nesse momento, o que é um relacionamento abusivo. Mas tem uma live bem antiga que eu fiz. Já pensei em apagar elas algumas vezes, porque ela é muito antiga. Mas ela é muito boa sobre relacionamento abusivo. Depois vocês vão lá na parte dos rios e desce aqui no Instagram mesmo. Não lembro se ela tá no meu YouTube. Eu acho que só tava no YouTube antigo. Eu tenho que subir pra esse YouTube agora. Mas é uma live bem antiga, mas eu falo detalhes de relacionamento abusivo. Eu vou depois deixar ela marcada nos stories, bem melhor, pra vocês acharem com mais facilidade. Ela tá uma live bem completa. Então, essa moça que me mandou mensagem, ela percebeu no processo de autoconhecimento que tava num relacionamento abusivo e ela tá nesse processo de divórcio dessa relação. E ela queria saber o que ela faz pra lidar com todas essas emoções que ela tá sentindo nesse processo. Ela descreveu quais eram as emoções? Não, mas eu imagino quais sejam. A primeira é a tristeza, tá? Você vai ficar triste quando o relacionamento acabar, por mais que ele seja um relacionamento disfuncional. Porque existe alguma coisa na sua história de vida, em você, na sua personalidade, que te conectou com aquela pessoa. Então, a gente criou ali expectativas que não foram atendidas. Então, você vai ficar triste, tá? Outra emoção que você vai sentir, raiva. Pelos abusos que você sofreu, como você aguentou tanto tempo aqueles abusos. A sensação de traição, de injustiça. E aí vai ser muito importante o processo terapêutico para você aprender a canalizar essa raiva de uma forma saudável. E a busca de apoio, né? Outra coisa, tá? As vítimas de relacionamentos abusivos, elas vão sentir muita culpa. Então, tristeza, raiva, culpa. Se questionando, principalmente, o que ela poderia ter feito diferente. E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse feito aquilo outro? E se eu tivesse evitado tal coisa? E se eu não tivesse me apaixonado? E aí vem aquelas dúvidas. E é importante, acho que um treino mental muito importante nesse processo é fazer a separação do que é minha responsabilidade na relação e o que foi responsabilidade do agressor. Porque às vezes, até por conta das falas, né? Quando a gente vive um relacionamento abusivo, eu acho que uma das coisas que mais machucam são as palavras, né? Porque a gente é tão depreciada na relação, tão depreciada na relação, tão depreciada, que a gente sai da relação achando que a gente viveu as violências que a gente viveu por problemas em nós. Tem alguma coisa errada em mim, por isso que eu vivi isso, sabe? Então a gente precisa trabalhar a culpa. Medo. Então, o divórcio e o término de um relacionamento abusivo, eles podem também trazer muito medo. Por quê, Manu? Porque a gente tende quando sair de um relacionamento, principalmente as mulheres, tá? A passar por grande desafio relacionado à segurança e à vida financeira. Então, você vai ter preocupações com o futuro financeiro, com a segurança e com a sua própria estabilidade emocional. Então, assim, eu gosto muito dessa live que eu fiz sobre relacionamento abusivo, que tá salva no perfil, porque lá eu falo que uma mulher ela só vai sair de um relacionamento abusivo se ela tiver rede de apoio. Sem rede de apoio é impossível. Seja uma rede de apoio social, tipo CREAS, CRAS, advogados e tudo mais, quanto amigos e familiares e profissionais de saúde. Porque ela vai passar por uma fase de instabilidade financeira, ela vai precisar de suporte para a segurança dela, que aí entra os órgãos de segurança. Ela vai precisar de ajuda emocional para lidar com a estabilidade emocional. Então, ela vai precisar buscar os recursos legais e vai ter que ter suporte da família.
Então o medo também é uma emoção que essa pessoa vai lidar durante um período ali, tá? Mas é uma emoção natural, gente. Você tem que entender que todas essas emoções elas vêm porque a gente tem uma necessidade para ser surprida e elas vêm para canalizar. Olha, o medo vem por quê? Olha, você precisa de segurança, vamos buscar segurança. Olha, a tristeza vem por quê? Porque você precisa refletir sobre o que você queria viver, o que você viveu e o que você quer ver daqui pra frente. A culpa é porque você foi muito criticado e ridicularizado. Então você entende que a responsabilidade sua é muita coisa. E aí tem uma outra coisa que eu acho que vale a pena todo o processo de separação de um relacionamento abusivo, é o alívio que vem depois. Cara, você tá ali contando as moedas, você tá lidando com fazendo terapia, você tá lidando com N desafios. Mas o alívio de você poder tá experimentando a liberdade, de você poder acordar sem aquela pressão, sem aquelas críticas, sem o medo, sem aquela coisa toda que você estava vivendo na relação, dá um alívio gigantesco. Você tem muito trabalho pela frente, óbvio. Mas você pode viver em paz. Exatamente, não tem como pular etapa. Adoraria pular etapa, né? Tem várias coisas na vida que a gente adoraria pular etapa, mas não tem como. A gente tem que lidar com elas. Então é muito importante essa busca do processo terapêutico também, tá? É muito importante buscar aconselhamento, orientação e outra coisa, tá? Que é uma coisa que eu quero que vocês façam, porque uma coisa que eu trabalho com vocês é para vocês serem canal de cura no mundo. Assim como existem pessoas feridas que ferem pessoas que viram uma rede de feridas, a gente tem que ser uma fonte de cura no mundo. Então, se vocês sejam pessoas curadas que curam pessoas. Então, se vocês têm um familiar, uma amiga que tá passando por um processo de relacionamento abusivo, ela esteja saindo ou não dessa relação, seja rede de apoio na medida que é possível. Se ela está saindo desse relacionamento, seja rede de apoio nesse processo de saída. Se ela está nesse relacionamento abusivo e nem percebe que ainda é abusivo, esteja ali como acompanhante de perto, sabe? Seja amiga para ela poder desabafar até a ficha dela cair. Mas sejam rede de apoio umas das outras, de familiares, certo? E me contem aí como é que foi a live pra vocês hoje, como vocês se sentiram nessa live de hoje. Então que a gente seja canal de cura no mundo. Exatamente. Coloca aí uma palavra que ficou da live de hoje. Então a gente, só enquanto vocês vão escrevendo, eu vou fazer aquele resumo final que eu gosto de fazer. Hoje a gente tá começando, né, uma série de lives sobre relacionamento, que vai pegar aí o mês de maio, agora e junho também, talvez julho, não tenho certeza. E a gente começou a abertura dessas lives como relacionamento na vida real que os filmes não mostram, né? Então a gente conversou sobre complexidade emocional, sobre os conflitos, sobre compromisso. A gente também conversou sobre como desenvolver, então, uma mentalidade, treinar nossa mente para se basear menos nos filmes e ser mais realistas, né? Ser mais realista na hora de construir um relacionamento e viver um relacionamento. A gente conversou agora, né, respondendo a Manu Te Escuta, sobre como lidar com as emoções no processo de saída de um relacionamento abusivo. Eu fico triste porque não tem rede de apoio. Achei muito informativa. Cura, legal. Então é isso, a live vai ficar salva no YouTube. Quando a live estiver disponível, eu compartilho com vocês. As outras lives já estão salvas no YouTube. É só clicar no link da bio que você vai ter acesso às lives de acolhimento. Lá tem live sobre depressão, insegurança, angústia, todos os temas que você pode imaginar. Tem lives lá já. A gente tem acho que 16 ou 17 lives já salva.
A Karina falou, muita instrução útil pra viver no mundo real. Sim. E eu que agradeço, gente, essa conexão que a gente tem. Eu gosto muito dessas lives. Eu organizo muitas minhas ideias também, que eu estudo muito sobre vários temas. E aí as dúvidas de vocês, os desafios do dia a dia que vocês vão me contando no direct, vai me ajudando a pegar esse conhecimento científico todo da área do comportamento humano e transformar em uma coisa plausível que vocês conseguem aplicar no dia a dia, sabe? E isso é o sentido pra mim, sabe? E eu tô com um projeto de em breve trazer as coisas de uma forma ainda muito mais didática e fáceis pra vocês aprimorarem, aprenderem, enfim. Os e-books, eles estão vindo aí, tô começando a produzir livros digitais com essa ideia de vocês terem ali na mão um negocinho ali, né? Um salvo numa pasta, uma coisa ali que serve de mapeamento, de orientação pra vocês, tá bom? Ainda tô pensando no tema da próxima live. A gente já sabe que vai ser relacionamento, mas eu vou pensar, tá? O que eu vou trazer. E aí eu conto pra vocês no nosso grupo de WhatsApp também. E é isso, beijos e até semana que vem. Próxima terça às 10, live de acolhimento.